Bom, pessoal, esse caso é tão desolador. Eu vou ser bem franco com você. Se fosse um parente meu, eu nem ia gastar um centavo para enterrar de novo, porque isso é, assim, é indigesto. Imaginar tendo que enterrar um ser desse. Eu acho que, inclusive, a família foi bem consciente, né, de fazer esse pequeno gesto de enterrar em outro cemitério. E eu entendo a Cat, a filha, afinal era o pai dela, então acho que assim, na posição dela eu não julgo. Mas o que acontece? Em 2012, pescadores eles desenvolveram uma série de estudos para testar a seguinte metáfora: segredos podem nos pesar? E na primeira parte do estudo, ele pedia às pessoas voluntárias que lembrassem e escrevessem, seja um pequeno ou grande segredo pessoal. E em seguida elas foram solicitadas a julgar a robustez de uma mesa, a durabilidade de uma garrafa de água, a temperatura de um parque e a inclinação de uma colina mostrada de frente. Mas tudo, exceto a colina, era uma distração. Participantes que escreveram sobre grandes segredos julgaram a colina como significativamente mais íngreme do que aqueles que escreveram sobre pequenos segredos. Então as pessoas que estão carregando um peso físico pesado julgam as atividades físicas como sendo mais difíceis. Parece que este também é o caso quando o indivíduo está carregando um grande peso mental. Na segunda parte, participantes que foram solicitados a esconder um grande segredo haviam superestimado a dificuldade de uma tarefa e, em vez de jogar uma bola em um alvo, eles acabavam jogando fora do alvo, sugerindo que eles perceberam o alvo como mais distante. Então, no ano passado, eles fizeram outro estudo e agora, em vez de olhar para o tamanho de um segredo, eles também analisaram o quão pesado ou quão preocupante o segredo era. E quando as pessoas foram divididas pelo fardo do seu segredo, aqueles que tinham um fardo maior perceberam tarefas físicas como sendo mais difíceis. Eles classificaram a colina como mais íngreme. Existem muitas pessoas por aí que fazem coisas horríveis e acho que assim, o marco de atrocidades pode ser algo como o que o John fez. E muitos vivem uma vida tranquila. Outras pessoas não conseguem lidar com isso. Eu não tenho poder ou conhecimento para explicar por que algumas pessoas simplesmente não sentem nada e outras sentem uma espécie de angústia pelo que fizeram. É claro que talvez isso tenha a ver com algumas pessoas que são sociopatas, psicopatas, narcisistas extremos, pessoas que são completamente congeladas às emoções externas e pensam apenas em si mesmo o tempo todo, o dia inteiro, a toda hora. Mas nesse caso aqui nós vemos uma pequena diferença e muitas vezes essas diferenças vão servir para gerar algum tipo de questionamento, porque hoje em dia muitas pessoas guardam segredos e é lógico que existem segredos que precisam realmente ser guardados. Nem tudo você conta para todo mundo, mas esse caso aqui é diferente porque alguém fez uma coisa horrível e está tentando encobrir. E existem pessoas que cometem atrocidades, fazem coisas horríveis, atos que são quase que imperdoáveis, assim, pelo menos eu acho que do ponto de vista penal, uma pessoa como essa ela não merece ter chance. Eu acho que não é nem questão de merecimento, é questão mesmo de aplicação da justiça. Eu acho que a balança ela precisa ser muito justa nesse momento. E o indivíduo tirou a vida de alguém, o mínimo é ele ficar preso pelo resto de seus dias para que ele tenha tempo de refletir sobre isso. Pessoalmente, eu nunca conversei com alguém, nunca tive uma troca de diálogo onde o indivíduo disse na minha cara que achava que um homicida tinha direito de sair da cadeia mais cedo. Se eu conheci alguém que pensava assim, a pessoa não teve coragem de falar isso na minha frente. Eu acho que principalmente assim, todos nós que estamos aqui acompanhando casos criminais, especificamente, não tem apenas o meu trabalho, mas também tem vocês. Eu tenho aqui várias pessoas que estão comigo no canal desde o começo do ano, desde o ano passado, pessoas muito queridas, pessoas que eu até tenho trocas no Instagram, conversam comigo de vez em quando. E o que acontece? Todos nós vamos absorvendo os aprendizados das histórias que trazemos aqui. Cada história aqui contém uma lição importante, que pode promover um tipo de reflexão muito particular para cada um de nós, porque no fim de cada vídeo nós não estamos pensando exatamente as mesmas coisas. Cada um pode ver alguma circunstância por um ponto de vista diferente que eu posso não ter pensado, o outro não, mas você realmente às vezes viu, porque aquilo falou
mais com você, ou foi mais forte, foi ao seu encontro de uma maneira que talvez tal lado A ou B ou C não conseguiu se comunicar com as pessoas, mas no fim todo mundo se comunica com alguma coisa dentro da história. E talvez uma das lições mais profundas que os casos criminais conseguem abranger, talvez pelo menos aqui, eu digo no meu canal, porque eu sempre procuro dar muita voz para as famílias das vítimas. Então isso gera um sentimento de empatia que vai se expandindo conforme eu vou vendo cada caso. E eu acredito que isso acontece com vocês também. Uma história como essa não tem muitos detalhes. Eu não encontrei dezenas de informações sobre o pai, sobre a mãe, sobre a Candy. Mas o que eu trouxe aqui foi suficiente para me deixar muito emocionado, impactado. Porque cada perda não é apenas uma perda de alguém que eu não conheci, de um nome que eu nunca tinha ouvido falar, de uma pessoa que eu nunca vou conhecer pessoalmente, mas do fato de que a experiência de passar caso a caso me faz entender e pelo menos ter uma percepção, mesmo que distante, do quanto as famílias das vítimas são impactadas. E por isso que toda vez que eu faço um caso, eu imagino as pessoas envolvidas como os meus pacientes, pelo menos o lado desfavorecido, que são os familiares, são as vítimas, são as pessoas que realmente acabam sendo retalhadas por uma circunstância ou outra, mas sempre circunstâncias relacionadas a quase sempre um culpado. Alguém que fez alguma coisa ruim, que provocou o mal, que determinou uma sentença definitiva sobre a vida daqueles que vão permanecer, que restaram, daqueles que acabaram, no caso, presenciando tudo, indo embora desse mundo sem respostas. Isso é empatia. E a empatia, ela precisa ser algo constantemente desenvolvida dia após dia. É algo que nós precisamos exercitar. Muitas pessoas acham que simplesmente nascemos com uma quantidade específica de empatia e que, independente do que aconteça, faça chuva ou faça sol, ela vai estar sempre ali. Mas isso não acontece. Tem tanta coisa errada que se desenrola no mundo, que absorvemos no dia a dia, que muitas vezes a nossa tendência é ficar frio em relação a estas circunstâncias. E essas ocorrências faz com que não tenhamos as respostas necessárias em meio a essas circunstâncias dolorosas. Então, para mim, isso é um exercício psicológico, emocional, muito profundo. Também uma chance para ouvir pessoas que eu nunca teria oportunidade de encontrar em nenhuma circunstância, porque os casos aqui sempre estão ligados à perda. Então, quase todo caso dessa série, Na Mira de Casos Criminais, tem alguém que perdeu a vida. E na maioria dos casos sempre são pessoas preciosas. E é claro que há diferentes tipos de preciosidade, mas a vida em si é uma preciosidade e é um presente. Então, para mim, no final do dia, cada caso não é apenas um caso. E eu acho que eu não tenho palavras para expressar como eu vejo cada história, ou como, ao longo dessa jornada de casos criminais, eu identifico todo esse processo de vídeo após vídeo, episódio após episódio, de que algo ainda pode ser extraído de valioso. Desde um conhecimento de sabedoria, a uma lição de vida, a um conhecimento de aprendizagem e talvez um dos mais importantes, de exercitar a empatia. Acho que desde que eu comecei a fazer os casos criminais, eu posso dizer com certeza que antes de me envolver com esse trabalho e pós esse trabalho, eu não olho mais as vítimas da mesma forma como eu olhava antes. Acho que cada vítima hoje ela causa um impacto muito diferente em mim do que quando eu ouvia anteriormente, quando aconteceu alguma coisa horrível com alguém. Eu sempre senti uma empatia, mas hoje eu posso dizer que eu sinto algo mais. E eu não posso definir ou dizer exatamente tudo o que é, porque eu acho que é mais de um sentimento, é muito mais do que uma sensação. Mas eu ainda vou descobrir e eu acredito que vamos poder discutir ao longo do tempo. E se hoje eu tenho conhecimento que há toda uma responsabilidade quando você lida com cada história como essas, eu penso na responsabilidade que pessoas como John acabam absorvendo, não apenas pelo fato de tirarem a vida de um indivíduo que já é muita coisa no sentido de causar um rombo extraordinário, não apenas em uma, mas em várias pessoas, mas também no quanto esse indivíduo absorve quando ele faz esse ato tão terrível. Quando ele exerce isso, essa força maligna de eliminar
outra pessoa da face da terra. A gente não sabe o que aconteceu naquele dia. Se era algo que ele planejava há algum tempo, se ele viu ela simplesmente e aproveitou a chance, se ele tinha algum sentimento nojento dentro dele apenas. Mas a grande pergunta é, será que o John sentiu remorso? Será que ele se sentiu culpado? Isso eu não posso responder porque há várias camadas dentro do contexto do remorso e também da culpa. Mas eu posso afirmar com certeza que ele não se arrependeu de verdade. Porque ele foi egoísta uma outra vez e tentou levar o segredo consigo. E em alguns casos, isso funciona, infelizmente. Mas dessa vez, a verdade veio à tona, as mentiras vieram à tona. O cessar da respiração do John não pôde segurar a veracidade do que aconteceu naquele dia. Apenas 2 pessoas sabiam a verdade. Nenhuma das 2 pôde contar. O que reforça que, de um jeito ou de outro, alguns segredos, mesmo que estejam enterrados, vão voltar à superfície e à luz de todos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbert, se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar o serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro vai autografado se você quiser, tem posters, tem marcadores exclusivos. E você também pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista, eu tenho um canal de cortes, onde as análises são reportadas, postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, de episódios exclusivos, bastidores, tem muita coisa bacana que você só vai ver por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Hammer nasceu em um berço de ouro, segundo as aparências. Mas os sinais já estavam lá. E hoje aqui, a história completa vai ser contada. Do começo, da persistência, do sucesso, me chame pelo seu nome. E o princípio da queda, do que parecia ser um dos nomes mais proeminentes da década. Agora é um escândalo.